oitavo ano, modular, o professor Eva Vilma, com vocês mais uma vez, né, com a matéria hoje de português. E hoje o nosso assunto é verbos transitivos direto e indireto. Está no material aí de vocês, na página 45. Aí vocês vão poder acompanhar, né, analisar, ler também aí o assunto que tem e responder. Essa semana estamos assim, né, tipicamente, festa junina, mas em casa, cada um em sua casa. Se no tempos, né, se tivéssemos mesmo todos reunidos, cada um ia levar aqueles pratos gostosos para fazer uma confraternização. Ia ser esse período assim. Mas, por enquanto, é cada um na sua casa que vai ter essa confraternização. Mas logo, logo, quem sabe, ao retornarmos, com todos os cuidados, a gente não faz um desse assim, para se confraternizar, para ver, matar o saudade um pouco dos nossos amigos, né? E estamos afastados por causa desse período. E quero que vocês também vão lá no YouTube, acesse, vai lá no YouTube da secretaria, dê um likezinho lá, faça a sua inscrição, responda as suas atividades. Quem puder, vá lá, faça isso. E siga as atividades, responda e reenvie de novo, que a partir desde a semana passada que já tem essa tabelinha para vocês me reenviarem, me dar um retorno, certo? Então, vou passar para vocês agora um vídeo sobre esse nosso assunto, um videozinho curto, e quando retornar, eu vou dar continuidade com o slide de vocês, a explicação deste assunto, verbo transitivo, direto e indireto. O que é verbo transitivo? Verbo transitivo é todo verbo que precisa de complemento. Só para lembrar, verbo é ação. São palavras como cantar, dançar, andar e por aí vai. Aqui nesse caso, o vender é um exemplo de verbo transitivo. Veja, quem vende, vende alguma coisa. O verbo transitivo pode ser direto, indireto e verbo transitivo direto e indireto. Vamos começar aqui pelo direto. Olha só, não precisa de preposição. Lembre-se, preposição é a palavra que une outras duas palavras. Por exemplo, aqui, precisa de preposição. O de seria uma preposição, ok? Então, os exemplos. Comprei um tênis. Veja que aqui não tem preposição. Um é o numeral nesse caso. E conheço Floripa. Também não tem preposição. Então, toda vez que você vê uma oração sem preposição antes do objeto, então será verbo transitivo direto. A dica para o verbo transitivo direto é que geralmente o complemento é um objeto. Então a pergunta deve ser o quê? Verbo transitivo indireto. Neste caso, precisa sim de uma preposição. Veja os exemplos. Quem acredita, acredita em alguém. Então, veja, acredito em Deus. O em seria a preposição. Depois, gostei da Karina. O da também seria uma preposição. A dica aqui é que geralmente o complemento do verbo transitivo é uma pessoa. Então a pergunta seria quem? Verbo transitivo direto e indireto. Quando você encontra os dois verbos na oração. Então veja, eu agradeci. Agradeci o quê? O convite. De quem? Da Maria. Então, verbo transitivo direto e indireto. Chegou a hora de testar seu aprendizado. Defina o comportamento do verbo nas orações abaixo. Verbo transitivo direto, indireto ou direto e indireto. Se você ficou com dúvida, reveja a aula, tá? É muito simples e eu tentei facilitar ao máximo. Então perceba que a dica é o seguinte: verbo transitivo direto não possui preposição e geralmente o complemento é um objeto. Verbo transitivo indireto é quando precisa de preposição e geralmente o complemento é uma pessoa, ok? Então vamos lá. Papai deu balas para meu irmão. Então papai deu o quê? Balas. Para quem? Meu irmão. Nesse caso, que aparece os dois, seria verbo transitivo direto e indireto. Ela adora chocolate. Repare, nesse caso aqui não aparece preposição. Então seria verbo transitivo direto. Depois, veja que eu fiz um exemplo para facilitar sua compreensão. Neste caso aqui, aparece a preposição de. Então seria verbo transitivo indireto. E por último, gostei da aula do professor.
Gostei, quem gosta, gosta de alguma coisa, da aula, de quem? Do professor. Então, neste caso, quando aparecem os dois, é verbo transitivo direto e indireto. Bom, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, deixe sua força, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Grande abraço. E aí, pessoal, agora vamos ver o slide, né? Continuar a nossa explicação. E aí, para vocês, nossa capa de entrada, vocês já sabem. Nosso tema de hoje, transitividade verbal, né? Transitivo direto e indireto. Transitividade verbal. Como vocês já viram lá, há um pouco da introdução, o que é? Chama-se predicação verbal. O resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, e entre os verbos e os complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Como assim? Eles estão interligados, transitivo com o verbo de ligação, ou intransitivo e verbo de ligação. Vamos ver aqui. O intransitivo é aquele que traz em si a ideia completa da ação sem... Deixa aqui um pouquinho. Sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido. Sua ação não transita, não troca. Por exemplo, o avião caiu. O verbo caiu. Não vai, não tem mais frase. Foi conclusivo aí. O avião caiu. O avião. O que é o avião? Então, não é intransitivo. O verbo cair é intransitivo, pois encerra um significado completo. Se deseja, o falante pode acrescentar outra informação como: exemplo, local, o avião caiu. Sobre as casas da periferia. Um modo, o avião caiu lentamente. É o modo, né, que aconteceu. O tempo, o avião caiu no mês passado. Então, está se falando de um tempo, do modo, que ele caiu lentamente, caiu rapidamente. E o local, o avião caiu sobre as casas da periferia, sobre as águas do rio. Então, ele ainda continua com essa intransitividade, que pode ser complementado mais. Essas informações ampliam o significado do verbo, mas não são necessárias para que se compreenda as informações básicas. Exemplos aí de intransitivos. Meu irmão nasceu, meu cachorro morreu, minha avó caiu, o bebê dormiu, eu chorei, ela não sofreu. Então, tem várias formas aqui, né, pessoal, desse destaque. Meu irmão nasceu em uma tarde de sol, em 24 de março. Então, tem várias formas de se completar. Meu cachorro morreu atropelado por um carro. Minha avó caiu da escada. O bebê dormiu logo que tomou um banho. Eu chorei com a partida do meu pai. Ela não sofreu nada quando caiu da cadeira. Ela não sofreu nada quando ele foi embora. Depende aí do contexto. Aí os intransitivos requerem sim mais um complemento de uma frase. Os transitivos
é o verbo que vem acompanhado por complementos. Quem sente, sente algo que revela, revela algo a quem. O sentido desse verbo transita, isto é, segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir sentido completo. Vejamos aqui o exemplo. Aqui é a frase: as crianças precisam de carinho. Sujeito simples, as crianças. Predicado, precisam de carinho. Preciso, número 1, verbo transitivo. O 2, complemento verbal do objeto. No caso, de carinho está complementando o verbo precisam. Esse não ia ficar. As crianças precisam. De quê? É o caso aqui que está dizendo, né? Que vai revelar algo. Quem sente, sente algo. Quem revela, não, é esse daqui. Quem revela. Revela algo a alguém. As crianças precisam de quê? De carinho. Então, né? O verbo transitivo é esse, precisam. E o complemento verbal é esse daqui, o 2. É o objeto. As crianças precisam de quê? De carinho. Transitivo direto é o verbo que vem acompanhado por complemento. Quem sente, sente algo. Quem revela, revela algo a alguém. O sentido desse verbo transita, isto é, segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir sentido completo. Indicam o que ou a quem. Exemplo aqui. Eu ouvi o quê? Eu ouvi um barulho alto. Quem? Eu ouvi minha mãe. Então, o que, para você completar, eu ouvi. O quê? Eu ouvi minha mãe. Quem? Ouvi minha mãe. Então, são aí os verbos que indicam para ser transitivo direto. Você já está sendo direcionado àquela frase, ao sentido dela. Então, sempre ele vai indicar esse daqui, quando vocês forem pesquisar ou ver em alguma frase. Qual o sentido da frase? Se está, indica o que ou a quem. Vocês colocando esse daqui, essas indagações nas frases, logo, logo vocês descobrem se é transitivo ou intransitivo. Exemplo aí ainda. O lenhador cortou a árvore. Sujeito, quem é? O lenhador. Predicado, cortou a árvore. Verbo transitivo direto, cortou. O quê? O objeto direto. O que foi que o lenhador cortou? A árvore. A mãe ouviu. Sujeito, a mãe. Predicado, ouviu o filho. E o verbo transitivo direto, ouviu. Quem? Quem foi que a mãe ouviu? O filho. O filho é o objeto direto. E o intransitivo agora, transitivo indireto, é quando o complemento vem ligado ao verbo indiretamente, com preposição obrigatória. Indicam. O indireto vai indicar de que, para que, de quem, para quem e em que. Um exemplo aqui. Eu preciso. De que ou de quem? De que? Vamos ver aí. Eu preciso de ajuda. E se fosse de quem? Eu preciso de ti. Outra frase aqui.
Eu acredito. Em quem? Eu acredito em vida extraterrestre. Em quem? Eu acredito em você. Então, o indireto sempre vem com essas ligações para você fazer esses tipos de perguntas, para saber. Eu preciso de quê, para quê, de quem, para quem ou em quem. Aqui veio de quê e de quem. Aqui em quê e em quem. Exemplos aí de intransitivos, indiretos. O filho desobedeceu ao pai. Quem é o sujeito? O filho. O predicado ficou desobedeceu ao pai. O transitivo indireto desobedeceu. A quem? Ao pai, que é o objeto direto da frase. Eu necessito de ajuda imediata. O sujeito, eu, predicado, necessito de ajuda imediata. O restante toda a frase. Verbo transitivo indireto, necessito de quê? De ajuda imediata, que é o quê? O objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto é quando a ação contida no verbo transita para o complemento direta e indiretamente ao mesmo tempo. Indicam esses verbos juntos o que ou a quem, bem como de que, para que, de quem, para quem ou em quem. Exemplo, eu emprestei. O quê? Eu emprestei um vestido. A quem? Eu emprestei um vestido à minha irmã. Com os dois complementos aqui. Eu agradeci. O quê? Eu agradeci as doações. Eu agradeci. A quem? Eu agradeci as doações aos meus vizinhos. Bom, pessoal, e aí agora vem o nosso desafio. Depois daquela videoaula, dessa explicação aí, com esses exemplos, vocês agora têm esse desafio para observar um pouquinho do que vocês assimilaram um pouco desse assunto. Só duas alternativas. Respondam no caderno e lá no nosso site também vai agora um formulário desse com uma atividade dessa para vocês responderem e reenviar de novo para nós. Primeira questão. Assinala a alternativa em que o verbo é transitivo direto. A. Comprei um terreno e construí a casa. B. Os guerreiros dormem agora. C. O cego não vê. D. João parece zangado. Segundo, assinale a alternativa na qual o verbo é transitivo indireto. O cão desapareceu ontem. D. Ofereceram um prêmio ao melhor vendedor. C. Eles confiam em seus superiores. E D. Conheço estas coisas. Respondam nosso desafio, enviem para o professor de vocês, que eles postam no grupo e eu vejo lá, mas não deixe de fazer os nossos desafios, nossas atividades. Não desistam. Links aqui são do nosso vídeo, da página onde peguei o material. Para vocês quiserem acessar, pode clicar aí nesses links e ver lá
a aula de vocês. E a nossa mensagem da semana é essa. A educação não está só nas palavras que usamos, mas também nas atitudes que temos. Pense grande nas atitudes de vocês, viu? Até a próxima aula. Esperamos que todos vocês participem, cuide-se a favor da vida, fique em casa quem puder e curta aí as nossas aulas online, estude em casa. E essa semana, o arraiá na casa da gente. E boas festividades para todos. Fiquem com Deus e até a próxima.